Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, nosso encontro semanal que vai ao ar em 6 rádios em 5 cidades. E além disso tudo, está na plataforma da TCM, está no YouTube, então fica fácil de vocês ouvirem e verem, né? Porque hoje em dia rádio é também meio como que televisão. Não é à toa que nós estamos gravando aqui, vocês vão tendo a oportunidade de me ver. Eu não sou a pessoa mais bonita do mundo, mas vocês podem me assistir também. Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre certo assunto, um assunto meio polêmico, que se chama demonização. Bom, e o que é isso, Giovanni? Giovanni vai agora falar sobre demônios. Não é isso. A demonização é o ato, é a possibilidade que você tem de transformar pessoas que não mereciam, de certa forma, em algo ruim. É uma forma de queimar as pessoas, usando frases mais comuns hoje em dia. Hoje em dia está muito comum, a partir da internet, as pessoas tentarem destruir a fama, destruir a honra, destruir as pessoas de uma maneira geral, não é? O ato de demonizar, de fazer com que as pessoas sejam enquadradas como pessoas ruins, sem serem de verdade, tem um longo histórico. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver, por exemplo, que na época da Idade Média, nós tivemos, deixe-me ver exatamente quando foi isso, que a demonização de Maria Madalena aconteceu. Foi no século VI, não é? Foi no século VI. Na verdade, o Papa Gregório I, ele cismou com a ideia, porque Maria Madalena era uma pessoa que estava surgindo como sendo uma mulher muito nobre, muito interessante, e alguns estavam tentando associar a uma relação amorosa com Jesus Cristo, ou Yeshua. Então esse Papa, o Gregório I, decidiu demonizá-la, decidiu, falando muito assim, de uma forma muito simples, descer o cacete na coitada, né? Então começou a chamá-la de prostituta, entre outras mais. Não é à toa que até hoje ainda tem algumas pessoas que acreditam nisso. Maria Madalena de forma alguma era prostituta. E isso houve essa demonização. Também eu posso citar ainda na Idade Média a demonização dos templários. Templários eram cavaleiros templários, eles eram monges católicos que serviam fielmente ao catolicismo. E aí esses cavaleiros templários, eles começaram a fazer a defesa de todos os cristãos que queriam ir até Jerusalém. E aí eles disseram para o Papa, a gente precisa de dinheiro para financiar essa campanha. O Papa disse, eu não tenho dinheiro. E aí, nessa situação, me parece, quem foi o Papa? Mais um Papa que gostava de fazer algumas coisas não muito interessantes, né? Bom, seja como for. Esse Papa, então, ele chegou e disse, eu vou permitir que vocês emprestem dinheiro a juros. E o dinheiro a juros não era permitido, mas o Papa permitiu para que eles pudessem bancar as próprias idas a Jerusalém e proteger os cristãos que estavam indo. Só que eles começaram a juntar bastante dinheiro. Emprestaram dinheiro a Filipe o Belo, que era um mau caráter, rei da França. E um dia, numa sexta-feira 13, é por isso que dizem que numa sexta-feira 13 dá azar, eles, de uma forma muito covarde, tanto esse Papa quanto também o Filipe, chamaram os templários para um jantar no castelo. E quando chegaram lá, mataram quase todos os templários para ficar com a riqueza deles. De novo, a ideia era dinheiro. E aí falaram muitas coisas, disseram que eles adoravam Bafomete. Bafomete seria um ídolo que seria enquadrado depois como o próprio diabo. Não tem muita coisa a ver uma com a outra, mas a gente teria que gastar uns 2 programas só para explicar isso.
a negação de Cristo, que era mentira, porque os templários eram aquelas pessoas que se doavam completamente para o catolicismo, para a Bíblia de uma maneira geral. E entre outras coisas, ficavam acusando de a sodomia, que era uma prática sexual condenada pela chamada igreja. E eles foram torturados. Jacques de Molay, por exemplo, foi queimado, né, vivo. E por aí vai. Então muitas atrocidades foram feitas, foram realizadas demonizando pessoas em função de dinheiro. Por causa do dinheiro, muita coisa aconteceu. Hoje, a gente consegue ver isso acontecendo no nosso país, na nossa cidade, na nossa vida de uma maneira geral. Goebbels, Joseph Goebbels, foi o ministro da comunicação de Hitler. Ele dizia que uma mentira contada 5 vezes se torna realidade. Você já ouviu falar disso? Alguns dizem assim, se você contar uma mentira 1000 vezes, não precisa de 1000 vezes não, precisa de 5. Se uma pessoa vai em público e começa a dizer que uma parede é preta, mesmo que ela seja branca, todo mundo começa a acreditar que aquela parede é preta. Então, por que eu estou falando hoje aqui desses aspectos de demonização? Porque o demonizar, ele faz com que as nossas vidas e das nossas famílias se tornem um inferno. As fofocas, de uma maneira geral, elas começam a acontecer de uma forma muito ruim. E quando você vai procurar, por exemplo, na Bíblia, no Novo Testamento, a fofoca ela é vista como uma estratégia de divisão e como uma praga. Em Efésios 4, 29, que diz assim, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se você não quer edificar alguém, fazer alguém crescer, não fique falando mal da pessoa. É desnecessário. Se você é um invejoso, se você é uma pessoa que não conseguiu crescer e por isso você sente necessidade de falar mal das pessoas, cale-se, fique calado. Melhor que você faz. Você vai conseguir atrair graça para você. Graça divina. Você sabe quantas pessoas ficam falando mal de outras porque tem religiões diferentes das que você professa. Se você professa uma religião e uma outra religião acolá, às vezes é o mesmo tipo de religião, creem muitas vezes até nas mesmas situações, na mesma base, na mesma essência, mas porque as paredes são pintadas de outra cor, por exemplo, você já está falando mal, você já está fazendo fofoca, você já está tentando destruir. Acorda! Veja se você consegue perceber a necessidade de que na sua família você tem que ser um exemplo para os seus filhos. E vocês, adolescentes, crianças, vejam com seus pais para que eles não lhe ensinem a serem pessoas que simplesmente detonam, que falam mal das outras pessoas. Eu conheci um homem que tinha alguns filhos e ele adorava ficar se sentindo super maravilhoso, ele se achava um gênio e ele tentava passar para as pessoas que a família dele era superior a todas as outras pessoas, mas a família dele também adoecia, também tinha câncer de próstata, também tinha gripe, também tinha diarreia. E se você sabe de uma coisa, se você tiver dúvidas, um dia você vai lá no ITEP e veja os cadáveres de 10 dias, 5 dias, e você vai ver como tudo fica podre depois que você morre. Então nós somos isso, nós somos um ser frágil e que tudo que a gente pode adquirir de verdade, de realidade, é poder viver em harmonia com as pessoas. Então, ao invés de ficar ensinando as pessoas das nossas famílias a falarem mal, mentindo e atraindo para nós todo tipo de desgraça, porque quando você mente, quando você levanta falso testemunho, você traz muita maldição para você. Evita isso. Tenta falar, como disse aqui em Efésios, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Não saiam palavras ruins, mas unicamente o que for bom para edificação.
Se eu vou falar com alguma coisa para alguém e eu posso edificar, posso fazer crescer essa pessoa, falo, senão eu calo. Tiago 1,26 alerta que se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, a religião é inútil. Então, quantas vezes os religiosos são tão fofoqueiros, ficam tão falando de coisas que nem sabem se são verdadeiras ou não? Que religião é essa? Que situação é essa? Apesar de que o nosso Senhor, Yeshua, ou Jesus, como você preferir chamar, ele sempre valorizou a harmonia entre os irmãos. Tem até um salmo, não foi Jesus que falou, claro, é um salmo das Escrituras, que diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em unidade. E evitar conversas tolas. Paulo ele instrui a evitar conversas tolas e profanas, que só levam a mais comportamentos mundanos. Às vezes a gente perde muito tempo da nossa vida vendo pornografia em celular e computador, falando sobre bobagens, mentiras. Eu me lembro, eu estava chegando em Açu quando uma pessoa muito querida foi assassinada nessa cidade. Eu vou tentar evitar falar sobre isso, até para não causar tristeza à própria família. E essa pessoa, ela foi assassinada de uma forma muito terrível. E eu me lembro que tinha uma pessoa no carro comigo, não era da minha família, né? E essa pessoa, ela jurava de pé junto que quem tinha feito isso, sem nenhum dado, ela simplesmente disse: irmão, quem fez isso foi fulano de tal. E na verdade não era. Aquela pessoa estava sofrendo muito com a perda da amiga dele também. Então, às vezes, a gente é muito fácil em julgar. Depois que as palavras saem, você não consegue mais trazê-las de volta. Não dá para recolher todas as palavras e evitar que as pessoas que ouviram sejam contaminadas pela sua inveja, pela sua destrutiva capacidade de se tornar invejoso, né? Então, eu estou hoje tentando passar para você algo que tem me chocado nos últimos tempos. É o quanto as pessoas têm perdido tempo falando mal dos outros. Vai ler um livro, sabe? Esse ano nós estamos em março já e eu só li 12 livros. Eu estou me tornando uma pessoa que não lê tanto. Eu gostaria de ler 100 livros por ano, pelo menos. Está ficando um pouco mais difícil disso acontecer, porque eu estou com muitas coisas para fazer. Mas vai ler um livro. É melhor do que ficar vendo fofocas, ficar vendo TikToks de dancinhas, mulheres peladas e coisas desse tipo. Vai fazer alguma coisa que presta para a tua vida, como eu estou tentando fazer também. Tenta crescer. O Brasil, ele precisa de pessoas cada vez mais que se dediquem, que se estimulem. As famílias precisam disso. Você precisa ser um exemplo para os seus filhos. Você, homem, precisa ser exemplo para sua esposa. Você, mulher, precisa ser um exemplo para o seu marido. Ao invés de ficar perdendo tempo e tentando colocar o seu cônjuge em rabo de foguete, como diz o Matuto, sabe? Quantas vezes você tem aquele homem que é forte em querer brigar, e a mulher se aproveita daquilo para tentar jogá-lo contra as pessoas e gerando desavenças, brigas, coisas desagradáveis. Que tal tentar viver em harmonia? Tentar jantar junto com seus filhos, evitar que eles saiam para ficar procurando drogas. Vocês, filhos, experimentem ver o que é de bom nos seus pais, e se não há algo de bom, conversa com eles. Pai, eu estou incomodado com você ser tão fofoqueiro. Mãe, eu estou incomodado com você ser tão fofoqueira. Vocês precisam ser exemplos para os seus filhos. Provérbios fala que o fofoqueiro, ele separa amigos íntimos. Então, até as fofocas separam até as amizades. Você se torna solitário. Você começa a ficar cada vez mais distante das pessoas que são realmente interessantes. O teu padrão cai. Não é à toa que no Brasil o QI médio está diminuindo tanto, porque as pessoas estão se limitando somente a viver de falar fofocas e bobagens. Vamos nos doar pessoalmente. E quando você demoniza algo, você está tirando de você a responsabilidade real. Por que você demoniza alguém? Não, é porque a culpa é sempre de fulano de tal.
Às vezes tentam colocar o próprio diabo, né? A gente não está falando aqui necessariamente do diabo, mas eu vou entrar nessa linha também. A culpa foi o diabo, foi ele que me fez pecar. Não, foi você que quis mesmo. Não fica culpando os outros, não. Não fica culpando ninguém, não. Assuma seus próprios erros, suas próprias falhas e para de ficar culpando os outros, demonizando os outros, demonizando vizinhos, dizendo que os vizinhos não prestam, por isso, por aquilo. Eu conheço uma pessoa que às vezes tenta fazer filantropia da forma mais terrível do mundo, que é forçando as pessoas a assumirem contas dela de uma forma detestável, fazendo com que as pessoas, que ela fale mal das pessoas e as pessoas ficam tristes com isso e elas não conseguem perceber, Então, vamos nos doar para as pessoas, mas como o nosso mestre Yeshua fez. Ele não saiu detonando as pessoas que tinham religiões diferentes. Ele não saiu detonando as pessoas da família, nem os amigos. Ao contrário, ele se sentava e comia com pessoas, os pecadores, com todo mundo. E não se achava o máximo, sendo o máximo. Ele era o máximo, mas não se achava o máximo. Imagina nós, que não somos máximo coisa nenhuma. Aquela velha história de um sujeito aqui em Açu, que costumava lavar os pneus ou derramar os pneus nos pneus do carro dele, uísque de 18 anos, para dizer que era rico. Ou aqueles outros que brigaram num determinado restaurante da cidade querendo saber quem era mais rico na cidade. Isso não serve para nada. Que se você é rico desse jeito e você não ajuda pessoas como a pai que precisa de ajuda, se você não ajuda pessoas que estão necessitando da sua ajuda, você é um pobre, miserável, cego e nu. É isso que você é. Hoje, me perdoem, a palavra foi meio dura aqui, mas é porque eu tô cismado com tanta gente invejosa ao redor. Então eu tô querendo fazer a minha parte. Comece pela sua família. Cuide da sua família, evite que seus filhos sejam contaminados pela inveja e pela fofoca e pela destruição da família. Vamos fortalecer as famílias e não deixe seus filhos soltos, imaginando que eles estão fazendo coisas boas, que muitas vezes não estão não, às vezes estão fumando maconha ou fazendo desgraça no meio do mundo, só vai saber disso quando são presos pela polícia, tá? Então, cuidado, cuide da sua família. Isso é básico para você. Se todos nós cuidarmos das nossas famílias, esse país vai melhorar assustadoramente. Agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre os patrocinadores desse programa. Esse programa é patrocinado basicamente pela Equilibrium. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa com o Dr. Cury, que é o diretor-presidente da Liga contra o Câncer. Nessas próximas semanas e meses tem novidade chegando, a Equilíbrio está em reforma, inclusive. Nós deveremos atender pelos planos ainda esse mês, planos e fazer os convênios com as cidades, de forma que até as pessoas mais carentes vão poder ser atendidos, fazer suas tomografias aqui na nossa cidade. A Equilíbrio, que já está há 6 meses, já fizemos mais de 1000 tomografias. E temos outros exames também, como esteira, Holter, mapa em cardiologia. E nós pretendemos muito brevemente potencializar essa clínica para que nós tenhamos o que há de melhor no diagnóstico de exames, para que ninguém precise sair da cidade. Vocês terão boas surpresas nesses próximos semanas e meses. Então, se vocês quiserem mais informações, entrem em contato pelo 996962122, 996962122, e vocês vão poder automaticamente conversar com Leliane. Ela vai fazer todo o possível para que você seja maravilhosamente atendido com resultados diagnósticos simplesmente precisos e fantásticos, né? A Equilibrium é uma honra poder ter trazido essa empresa para essa cidade. Eu fico muito feliz em poder ajudar a população de uma forma com o coração aberto. Vocês sabem que eu não tenho nenhuma pretensão de outra coisa, político ou algo parecido. Não me interessa. Eu acho esse ambiente aí podre, muito podre. Eu, na verdade, pretendo fazer com que a população possa ser valorizada
e é por isso que eu investi tanto na Equilibrium e na Dental Clínica. Os sonhos são muito maiores no futuro e não tem absolutamente nada a ver com política, tá? E esses sonhos vocês vão ficar sabendo e vocês vão adorar, porque é para o crescimento da nossa região. Equilibrium, nós temos um Instagram também, chama Equilibrium Açu, com 2 S, Equilibrium, BRIUM. E você nos siga que você vai saber de todas as novidades relacionadas à ultrassonografia, cardiologia, ortopedia e tantas outras coisas mais, e as nossas ligações com a Liga contra o Câncer, a Sul Mossoró, que é a liga que realmente está funcionando nesse momento, ok? E eu não estou fazendo aqui propaganda de político nenhum, eu estou querendo que a população seja devidamente tratada de uma forma boa, humana, sem precisar sair da cidade. Muitas vezes, inclusive, nós já tivemos o privilégio de fazer isso, poder até salvar vidas de pessoas que não poderiam sair da cidade para fazer tomografia fora, estavam extremamente debilitados, e a gente conseguiu fazer isso e salvar a vida de muita gente. Isso me deixa muito honrado e muito feliz. O outro patrocinador é a Dental Clínica, uma clínica que é uma das melhores do planeta e que esse mês ainda estará também abrindo a sua versão em Natal, com o próprio tomógrafo, com o próprio laser de alta potência, com o Serec, que é aquela máquina que faz facetas, com basicamente tudo ou quase tudo que tem na clínica em Açu. Eu costumo dizer que a Dental Clínica Natal vai ser a segunda melhor clínica do Rio Grande do Norte. Ela só vai perder para uma, que é a Dental Clínica Açu. Essa eu faço questão de que sempre seja a melhor clínica de odontologia do estado e uma das melhores do mundo, do planeta. Exclusividade em muitos equipamentos. Às vezes eu vejo pessoas falando sobre a clínica é boa assim, clínica é boa assado. Pois bem, a nossa está como o Ayrton Senna fazia, ele colocava uma volta em cima do segundo colocado, porque a gente tem todos os equipamentos que as pessoas só sonham em ter e não tem. Se vocês me acharem chato por causa disso, me achem, mas eu vou continuar sendo chato porque eu quero continuar oferecendo à população da minha região, que é a região do Vale do Açu, de todas essas cidades que estão ao redor. Eu quero poder oferecer o que há de melhor, fazer facetas na mesma hora, poder fazer implante no mesmo dia, fazer tomografia, implante na mesma hora. Tudo isso é possível. Entre em contato conosco através do telefone 999816640. 999816640. Fala com o Patrick, com Maria, com Franciele, eles vão poder passar todas as informações para vocês. Se vocês quiserem conversar direto comigo, o meu Instagram é o Dr. Giovanni Dantas, Dr. Giovanni Dantas, Giovanni Jovane, né? Dr. Jovane Dantas. E vocês vão falar direto comigo, sou eu que respondo no meu Instagram pessoal. E aí a gente poderá tirar todas as suas dúvidas. Tenho feito isso todos os dias. Às vezes as pessoas entram em contato com a clínica, pedem para falar comigo, me dão o meu telefone para as pessoas também, de forma que eu posso tirar todas as dúvidas que você queira. Muitas vezes com uma foto a gente já abre muito o horizonte e as pessoas vêm e são tratadas no mesmo dia. A Dental Clínica tem essa característica. A ideia é poder fazer com que você possa ser tratado imediatamente, sem demora, rapidamente, de uma forma muito prática. Então, quer seguir a Dental Clínica, é Dental Clínica Dr. Giovanni, Dental Clínica Dr. Giovanni. E se você quiser seguir a Equilibrium Açu, e o meu pessoal, Instagram, Dr. Giovanni Dantas, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a palavra foi um pouco pesada, mas vale a pena para que você possa crescer como pessoa, crescer como indivíduo. E aí, a partir daí, atingir um estágio bem mais elevado. Você vai ficar muito mais feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.